Estamos começando mais um episódio dessa empresa que tem história e hoje estamos recebendo o casal Igor Diego e Raíssa Kelly. Campinense da Gema, 34 anos, né? Gosto sempre de começar dizendo que eu tenho 2 filhos também e sou administrador por formação, hoje proprietário da Doutor Pizza, né? E já com 15 anos de história de empreendedorismo, e essa é minha esposa. Raíssa, tenho 29 anos, esposa de Igor, sou jornalista e também proprietária do Doutor Pizza. Eu tenho relatos da família que desde a infância eu sempre fui muito criativo, né? Desde criança. E aí, quando de fato eu fui chegando na fase adulta, assim, eu tinha alguns traços já de ideias, mas não entendia como aquilo de fato poderia ser algo profissional. Só quando ingressei na universidade, fiz um curso de engenharia elétrica, é assim que terminei o ensino médio, né? Ali em 2009, estava com 19 anos, e aí ingressei no curso de engenharia, ainda passei alguns períodos, né? Mas não me identifiquei. E aí eu digo que de fato eu entendi que não era para mim, que de fato eu queria outro rumo, quando eu participei de um evento que o curso de administração estava fazendo lá na UFCG. Um colega meu de sala, a namorada dele na época, hoje esposa, mas na época estava participando era uma das organizadoras desse evento, e aí eu fui para uma palestra, inclusive, por incrível que pareça, era uma palestra de um dono de pizzaria, de uma pizzaria muito famosa aqui em Campina Grande, referência. E aí eu me encantei e disse, rapaz, isso é legal para mim, é o que eu quero para mim. E aí depois foram aparecendo oportunidades até que eu comecei a vender alguma coisa por ali, dar certo. E né, só tenho uma experiência de trabalhar, na verdade tenho duas, né? Depois tive a escola também, de trabalhar para alguém, assim, para outra coisa. O restante foi sempre, ou simultaneamente, eu sempre trabalhei de forma autônoma e empreendendo. Eu já fui empreendedora na infância também, que eu estava falando, e eu fazia pulseiras para vender na escola, então assim, já tentava empreender ali de alguma forma, mas minha empresa foi ficando lá na infância mesmo, e eu trabalhava com outras coisas, né, auxiliar de escritório, fiz curso técnico em administração, não cheguei em informática, não cheguei a concluir, e depois caí no jornalismo. Inicialmente não era um sonho, mas eu era muito desenrolada, já era de rádio, né, da Rádio Caturité, atuava como voluntária, atuava na Pascom, então assim, sempre gostei de lidar com gente, de ter novos desafios e trabalhei em setores de distribuição, na parte de logística, de entrega. Então assim, tudo que Igor inventava, eu tinha alguma coisa que podia agregar dentro da empresa. Quando eu me apaixonei por Raíssa, nós sempre fomos jovens ativos nas missões da igreja, né? Isso. Eu ali era do Ministério de Música, tocava violão, participava da JC, e aí Raíssa, voluntária na Pascom, tirava fotos, a- acompanhava a programação ali, a comunicação, né? Da, da paróquia, lá nas Malvinas ali, paróquia Sagrada Família. Sagrada Família. E aí teve um dia que foi na chegada do bispo, na posse, de né? Dom Delson. Na posse de Dom Delcio, eu Eu acredito que em integrava a equipe de 2000 e quando? cobertura. 2012, 2013, né? 2012. Dom Delcio chegando na cidade ali, eu lembro até que foi ali perto do Trauma, em frente ao Trauma, os Teve paroquianos a ali. cerimônia de chegada, a cerimônia Isso. começava no Trauma, seguia em procissão até a Praça da Bandeira e depois ia seguir para a Catedral. Foi, aí a gente, mesmo participando da mesma paróquia, mas eu nunca tinha visto ela, né? E aí quando eu vi a primeira vez, ela tava inclusive com o Rafael Augusto. Rafael Augusto, que também é jornalista também, e era meu amigo de sala, de escola. Sempre na nossa infância estudamos juntos. Aí eu disse, Rafael, quem é essa moça que tá tirando foto ali do bispo e tal? E Rafael, no final das contas, foi nosso cupido ali, na época era Foi padrinho de Facebook, casamento, né? Quando a gente Sim, depois casou. foi no padrinho de casamento, mas Rafael que
nos apresentou e depois a gente foi conversando ali na rede social e graças a Deus. No dia do Abemos Bispo, Abemos Paixão também, né? Amar à primeira vista. A gente novinho, né? Acho que eu tinha 20 e pouco, 21, 22, a Raíssa com 17. Mas graças a Deus já estamos fazendo 11 anos esse ano juntos. Isso. Já temos uma filha de 10 anos já e um rapazinho de 1 ano e meio. Eu costumo dizer, Ari, eu já lecionei sobre isso também, que empreender é uma junção de vocação com... Tem como aprender também empreender, né? Dá para você se desenvolver, nem que seja na dor, né? E aí eu comecei a ter essa percepção e fui pesquisar, entender o que era empreender. Eu sou filho de empreendedor também, meu pai era mecânico, tinha oficina, mas sempre foi autônomo, né? E sempre foi comerciante, empresário, e aí eu tinha noção do que era, já era mais ou menos do meu mundo. E aí eu primeiro me interessei também em ajeitar as coisas que ele tinha, né? Ele trabalhava de forma mais informal, não era uma empresa constituída, era uma coisa mais, administrativamente falando, mais amadora. E aí eu comecei a perceber que tinha pontos de melhoria, aí fui procurando Sebrae, tal, e essas coisas todas, até que eu ingressei no curso de administração depois, mas paralelamente, como eu falei, vi que ajudei meu pai ali e tal, mas vi que não ia dar certo, acabei iniciando vender alguma coisa, né? A primeira coisa que de fato eu vendi tipo Rinodê, eu não lembro, alguma coisa assim, de perfume, essas coisas assim. Mas depois, de fato, foi numa Semana Santa, que eu junto com um colega, o nome dele era Nildo, Nildo, né? Ele teve a ideia de vender uns peixes, uns camarões, e a gente, numa Semana Santa de 2009, eu comecei a vender, e aí depois disso, era uma coisa sazonal, porque foi na Semana Santa, eu pensei que poderia ter algo mais constante, e aí depois veio o galeto assado, era sábados e domingos, a rua do meu pai era uma rua que passava ônibus, ali um pouco movimentada, e eu botei um galeto na brasa, e desse galeto eu comprei uma geladeira e comecei a botar refrigerante, cerveja, e dessa geladeira eu comecei a vender queijo. E o rapaz que me vendia o frango para assar, comecei a vender o frango para corte. Então vendia o frango abatido também. E depois o rapaz que tinha um açougue que me vendia o frango começou a me vender carne também. Eu vendi carne só também. Depois a geladeira não dava, eu comprei uma freezer, depois um balcão. Eu fui reformando, porque na casa do meu pai tinha um ponto comercial. Uma casa de esquina nas Malvinas. E tinha um ponto comercial relativamente bom já era um pontinho que ele tinha alugado, tinha sido salão, beleza lá e tal. E aí estava desocupado e fui usando aquele ponto para empreender, coloquei cerâmica, fui ajeitando. E daí então esse negócio cresceu um pouquinho, viu? Virou mercadinho. Passou para mercadinho. E aí teve uma fase que Raíssa já namorava comigo, já participou de alguma parte dessa também, né? Quase mercadinho. A gente constituiu o mercadinho junto, não foi? Foi. E aí a correria era grande, né, Raíssa? Porque era um desgaste muito grande na época, nós dois estudávamos, né? Isso. Raíssa iniciou o curso de jornalismo e paralelamente eu não tinha me identificado com o curso de engenharia, né, que eu falei no início. Fui para administração, fiz novamente o Enem, o vestibular na época. E aí a gente entrou, foi nos novos cursos, entramos simultaneamente, namorando, depois a gente casou e aí a Raíssa veio trabalhar comigo. Deu para sentir já nesse momento que era a mulher que eu escolhi para casar e viver o resto da vida e o homem que eu escolhi para casar o resto da vida, ou ainda era uma fase muito embrionária aí, nesse momento, nesse recorte histórico que vocês acabaram de mencionar? Ela vai saber dizer isso, porque ela tem uma história muito marcante quanto a isso, com uma questão até espiritual, né? Isso. Mas deu e, assim, tanto que a gente se completava, inclusive nos negócios, né? Tinha o mercadinho, aí vamos fazer uma foto para postar no Facebook, na época que era muito em alta, então eu já entrava com a parte das fotos. Depois a gente passou para a distribuição, fechamos o mercadinho, começamos uma distribuidora. Eu já tinha trabalhado em distribuidora, então eu já sabia fazer rota, já sabia faturar, já sabia... Então a gente sempre se completava. Na verdade a gente fazia um planejamento também mínimo, né? Ó, já podia juntar isso com isso, né? Mas em relação à questão amorosa, assim, afetiva, de perceber, eu já estava na idade de me aquietar um pouquinho, já tinha ali acho que uns 23, 24 anos. Eu tinha tido umas desilusões amorosas. Raíssa novinha já tinha tido umas desilusões, então ela pensou assim, meu Deus, só mande pelo menos é o que ela me relatou, né? Só manda agora que seja para eu casar. E aí realmente foi muito intenso.
eu já era muito responsável, modéstia à parte, já era muito focado. Eu, apesar de nova, também já era muito Raíssa também desde responsável. cedo, 14, 15 anos, já ajudava no mercadinho da vizinha, já Isso. trabalhava e tal. Então nós dois éramos já bem, já estudava à noite, já trabalhava de dia. E aí foi bem intenso, acho que com menos de 2 anos de namoro a gente já casou. Na época eu ainda continuava, né, como voluntária na rádio, continuava estudando, continuava como voluntária. E assim, eu conseguia conciliar bem porque as atividades eram mais no final de semana, enquanto voluntária. Né? Na sexta tarde, né, que tem um programa. Isso. Tinha na sexta-tarde um programa que eu participava lá na rádio também. Dava para conciliar, né, tudo. E, paralelo a isso, eu tinha uma atividade, né? Como eu trabalhava, né, antes, então quando eu saí do trabalho, que me juntei a Igor também, eu consegui ficar conciliando isso com a universidade e até que chegou o momento, né, do curso terminar, de chegar uma nova oportunidade, e aí a gente começou o Conexão Católica lá na rádio, a rotina da rádio ficou diariamente, mas eu sempre consegui encaixar e conciliar com outras coisas. Eu nunca gostei de ficar acomodada, sempre busquei oportunidades de estar sempre na ativa e sempre consegui conciliar bem. E você gosta, né? Porque assim, Também. a Raíssa sempre falava assim a mim, né? Eu não gosto de ficar parada. A gente vai empreender, a gente vai abrir lojas, tudo, mas eu quero continuar sendo jornalista, quero continuar atuando, porque ela de fato, Isso. inclusive, eu percebo assim que Inclusive, é na um função, desafio que cada vez mais vai ficando Isso. difícil manter as duas mas é uma coisas, função mas- que transcende assim a questão profissional, né? Ela consegue ajudar pessoas, se comunicar com pessoas, conhecer pessoas, e isso é muito legal, né? Não, é Nessa minha função parte jornalista, também, né? isso, é minha parte também de contribuição com a sociedade. É isso que eu penso. A questão de lecionar, eu por ser uma pessoa comunicativa, eu acabei entrando desse desafio, né? Mas para mim, pessoalmente, assim, tava num momento muito difícil, porque como a Raíssa comentou, o contexto anterior antes de entrar nessa função de professor, a gente veio de tentamos após o mercadinho fazer uma distribuição, né? Tentamos não, fizemos. Fizemos. E aí a gente acabou até uma certa inexperiência também, que foi uma adversidade que nos ensinou bastante. Nós acabamos tendo muito problema com inadimplência, os clientes não nos pagavam, a gente acabou também ficando devendo, né? E aí nós quebramos, né? Praticamente nós quebramos, perdemos o controle. E aí foi em 2018 isso, teve a greve dos caminhoneiros também que nos atrapalhou bastante. E aí eu fiquei ao léu meio que procurando me reerguer, né? E aí a gente tinha terminado os cursos já, eu já era formado em administração. E em 2019, no início do ano letivo, veio a oportunidade e eu de fato agarrei, porque eu estava também precisando e é uma oportunidade de novos ares. Eu já tinha alguns anos com E assim, a vida de empreendedorismo, né? eu já tinha dito, olha, não invente mais nada, Aí você ficou tava trauma No meu coração ainda tinha uma chama acesa sobre empreender, né? Eu já lia no meu muito, só tem trauma. eu já lia muito, já pesquisava sobre isso, já tinha ouvido falar muito que muitas pessoas quebravam, que precisavam ser resilientes. Então minha visão ali era um momento. Eu sabia que de certa forma eu estava vivendo um momento difícil. Mas para a Raíssa eu vinha estimulando muito para que a gente buscasse uma estabilidade e tal. E aí a escola veio, de fato, veio num momento assim muito importante, né? Porque ela nos trouxe estabilidade, um certo controle financeiro e a gente sabia o que ia fazer ali. Mas foi um desafio, como você falou, né? A gente que vive no mundo assim, que a gente tem que ter autonomia nas coisas e tal. E eu cheguei numa coisa que era totalmente fora do que eu tinha Mas, costume de fazer. e necessidade à parte de subsistência. Você gostou de ensinar? Eu gostei. Eu falo que foi uma necessidade porque de fato foi o ponto de partida, assim, mas abracei o desafio e quando eu cheguei lá eu fui percebendo que eu conseguia também contribuir e eu sabia dos assuntos, porque eram assuntos que eu gostava bastante e E que conhecia na as prática disciplinas também. também que estavam disponíveis para lecionar eram disciplinas que eu gostava, que eu tinha afinidade, que no curso inclusive meu TCC foi na área de logística, produção, que eu dei aula de estoque e logística. Então eu gostei bastante, não foi? Eu chegava em casa até muito empolgado, os alunos gostavam. E aí a gente até sugeri um cogitou, mestrado aí. cogitamos realmente adentrar mais nisso, né?
Mas aí, Se identificou muito, não. para uma carreira maior, né? É tanto que, paralelamente à escola, eu continuei empreendendo, porque a gente vende muitos anos galeta assada E carne, né? e carne, então e além disso eu era o churrasqueiro da família, dos amigos, né? Então sempre gostei muito de assar carne, churrasco, eu pensava, por que não ganhar dinheiro, né? Raíssa, com isso, não ganhar, Viu né? isso uma oportunidade. Vi uma oportunidade também, e a gente também estava nessa fase da falência, né? Pós-falência, e aí estava se reerguendo e aí eu conseguia dar aula de segunda a sexta, era meu expediente, e o outro expediente a gente ia desenvolvendo esse churrasco que era o Doutor Bife, que aí veio o nome depois do Doutor Pizza. Foi o último empreendimento antes do Doutor Pizza. E aí eu já consegui assimilar essa questão do empreendedorismo do Dr. Bife, porque era uma coisa esporádica, né? Não Uma era forma de convencer, é uma coisa que a gente faz ali uma festa para uma pessoa. uma vez pá. no mês, duas vezes no mês. Dezembro era mais intenso, tinha churrasco meio de semana à noite, tinha churrasco sábado, domingo. Eu consegui conciliar com o jornalismo também, continuar ajudando ele. Então, assim, deu certo ainda. Foi um momento de resiliência novamente que precisamos ter, né? Porque vínhamos então desse contexto de dar aula, né? Raíssa no jornalismo, porque quando começou a pandemia a imprensa não parou, né? Mas aí as duas atividades que eu tinha principais, que era o churrasco e a escola, pararam totalmente. Eu lembro que chegou um informativo para a gente, alguma coisa do tipo, para tudo, não vai para a escola e aguarda as diretrizes da Secretaria da Educação. E aí eu fiquei em casa, né? Raíssa continuou indo para a rádio, fazendo as funções dela, e eu em casa. Churrasco também não podia fazer, porque final de semana não podia reunir as pessoas. E aí a cabeça do empreendedor ficou fervorosa procurando algo para escapar e para também ver se tinha uma oportunidade, né? Eu na universidade, nas coisas que eu estudava, Em certa medida até também é ocupar o tempo, né? sim, ocupar o tempo. E nas coisas que eu estudava, que eu lia, que eu gostava, sempre diziam assim, na crise é uma oportunidade, na crise também tem oportunidade, né? Algo desse tipo assim. E aí eu pensava, como ter uma oportunidade nesse momento? Eu comecei vendo as pessoas vender álcool, vender A máscara, gente morava num prédio, né, num condomínio, num apartamento, 6 sim. andares, e ficou no grupo do condomínio algumas pessoas dizendo, tô vendendo máscara, tô vendendo álcool, Bolo tem de álcool gel, pote, tem bolo né? de pó, tem sobremesa, enfim, lasanha, tô vendendo batata frita, E então... Raíssa chegava da E rádio e ninguém dizia, saía do prédio, né, praticamente. Raíssa Era chegava da lindo. rádio e dizia assim, vou inventar alguma coisa para vender também. Vou botar alguma coisa, porque a conta não vai fechar não, né? Eu nem estou fazendo churrasco, o Estado continuou pagando na escola, mas não estou fazendo churrasco mais, estou em casa, como você falou, ocioso. E a gente já cabeça contava com o eixo de algumas festas que estavam fechadas e que a gente teve que cancelar, devolver o dinheiro, né? Interessante, Ari, que eu comecei a fazer alguns testes. O aperto veio também na pandemia. Foi, comecei a fazer alguns testes, porque no churrasco eu fazia o hambúrguer artesanal, na brasa. E aí o primeiro teste foi o hambúrguer, depois a gente fez um pastel, mas não deu certo porque o cheiro de óleo no apartamento não ficou legal. E aí em seguida testei a pizza, inicialmente ali para jantar, para comer, né? Nunca tinha feito Nunca tinha pizza. feito. Tinha inventado um pão uma vez que ficou muito duro. O pão não fermentou, o E eu povo em assim, casa só fez brincar essa comigo. pizza, será que vai dar certo? E deu certo. E então, deu tão certo que a gente tá aqui até hoje, 5 anos. Já. Como era um momento meio que ocioso, então eu consegui. Ele conseguiu me convencer dizendo que era só, não, é só no prédio, só 3 dias na semana. A gente vende só no prédio aqui, no grupo e tal. Mas o legal é porque, como eu tinha tempo ocioso, então eu comecei a comprar cursos, achei cursos online, achei vídeos no YouTube de pessoas ensinando a fazer massa. Eu descobri que a massa da pizza é um pão, né? É a mesma lógica do pão, a fermentação, essas coisas. Então eu me aprofundei de uma forma muito intensa e fui entendendo os processos. E eu digo, rapaz, eu vou fazer. Aí fiz uma massa de manhã, deixei ela fermentar para de noite. Fiz a pizza, ficou fofinha. E aí eu fui achando, fui ficando mais seguro, trabalhava, né? ele ia testando em casa a nova empresa, que ainda nem Aí sabia fui ficando seguro e numa quinta-feira, foi dia 23 de abril de 2020, nós vendemos as primeiras pizzas, escolhemos ali uns 5 sabores, eu acho. Isso, era Os mais tradicionais e vendemos e graças a Deus foi um crescimento rápido. A pizza de fato, por mais que era feita de um jeito muito simples, num apartamento, como a Raíssa falou, no fogão de 4 bocas, a gente tá salando no fogão de casa mesmo.
o empreendedor, ele é uma pessoa, uma das características principais que eu vejo no empreendedor é visão a longo prazo, né? Uma visão a longo prazo eu percebo que é algo incomum, né? E aí, no domingo, olha, eu abri numa quinta-feira, no domingo seguinte, eu já percebi que o negócio era diferente. Pelo tipo de elogio que eu recebi, pelo tipo de desejo que a pessoa teve, né? Eu era acostumado a vender, eu tinha uma experiência de vender oferecendo, tentando convencer a outra pessoa. E a pizza, ela veio ao contrário. Depois que a pessoa provava, ela vinha de forma muito intensa querendo me comprar de novo. O cliente, ele próprio Me demandava, procurava, né? E aí foi interessante, porque no domingo a gente teve tanta demanda para um apartamento que a gente não suportou. Raíssa chorou, disse, eu não vou querer esse negócio não. Eu disse, não, peraí, a gente tem que pensar... Eu sabia que isso não ia dar certo. E ela pensando de forma negativa, Não, e eu digo, agora não, que tá pelo dando. contrário, se as pessoas estão nos procurando, estão gostando do produto, a gente até tá com a oportunidade de fazer algo melhor. E aí Como eu era da comunicação, né? Aí eu ficava na parte do atendimento. E eu assim, fazendo a pizza, né? a pizza era tão boa e já tinha ido para além do apartamento, né? Quando era só nossos vizinhos que compravam a pizza, na primeira semana, principalmente, eles sabiam que era do apartamento e que a gente estava fazendo em casa. Mas quando saiu do apartamento, porque assim, se espalhou muito rápido. As pessoas em casa, aí as pessoas iam Tirava divulgando no foto, WhatsApp. dizia outra, comeu pizza muito boa hoje. Eu lembro que a Então, vizinha da gente... foi muito rápido, muito rápido. A nossa vizinha queria que no outro dia que a mãe dela comprasse, Entregasse que a a mãe gente entregasse, dela. né? Então, assim, tudo foi muito rápido, até porque as pessoas estavam em casa, ociosas, querendo comer, né? Muita E gente de fato, nesse dia... engordou na pandemia, inclusive eu. Então, assim, fugiu do controle, né? As pessoas começaram a pedir de outros bairros, a gente começou a organizar para entregar, até que chegou nesse ponto Esse que as dia- pessoas não sabiam como era feita a pizza, imaginava já que era uma coisa grande pela qualidade do produto que a gente fazia. Eu disse, eu vou fazer uma pizza que a gente gosta de comer, a gente sempre gostou Nem de que eu comer cobre pizza. mais caro, um pouquinho. Eu pensava Isso. assim, vou cobrar o preço justo, eu fiz a ficha técnica dela, precifiquei, e aí a gente realmente lançou. E só reforçando a resposta, nesse domingo foi o dia, né, esse aqui a gente percebeu, foi tão impactante pra gente assim, tão... as pessoas estavam chateadas com o atraso do produto, da pizza, como se estivesse comprando uma empresa super profissional. E a gente tentava explicar, e a pessoa dizia, não quero saber, eu pedi, eu quero receber a minha pizza. 3 E eu horas disse, já que eu então, tô... se as pessoas estão nos cobrando, é O porque a gente forno já é demorava profissional. muito, né? E depois a gente foi avançando. Ari, eu digo que no primeiro ano, nos primeiros ali, um ano e meio, foi o período mais criativo, empolgante que eu tive, né? Foi o período que eu, a partir do início mesmo, que eu iniciei o produto, que eu estudei, e depois que a gente abriu, foi acrescentando sabores, então eu estava muito imerso Foi tudo nessa muito questão. intenso e a gente comia pizza praticamente todo dia. Isso, e aí Pra eu gente não abusar, acho que foi criando novos sabores. fui criando novos sabores e tendo ideias e combinações, e assim, eu fui muito, como é que eu posso dizer assim, fui muito feliz com muitas combinações que eu criei, né? Nós temos hoje 54 sabores, mais ou menos, no nosso cardápio, e aí qual era a minha ideia? Ter sabores autorais, eu tenho muitos sabores que são meus, né? Por exemplo, eu tenho um sabor que foi o primeiro que eu criei, que é o especial Dr. Beef, que é uma pizza que um sabor que a gente criou em homenagem ao Dr. Beef, que era essa empresa de churrasco, ela vai com filé e bacon. E aí eu criei uma forma de fazer um filé bem fininho, cortadinho, com bacon. E eu não conheço esse sabor de pizza em outra pizzaria, né? A gente já rolou em outros estados e tudo. E aí a ideia era essa, ter sabores autorais, sabores próprios que as pessoas só conhecessem conosco. E também dar uma nova roupagem a sabores tradicionais, né? Então, se eu vou ter a minha marguerita, eu vou fazer um capricho na minha marguerita. Minha pizza de calabresa, eu vou botar cheinha de calabresa. Meu frango catupiry vai ser um catupiry bom. Aí eu tentava colocar a nossa personalidade nos sabores. E eu percebo muito até hoje, né? Isso que as pessoas falam, ó, eu como calabresa num canto, mas a sua... Eita, vamos lá. Acho que lidar mesmo com as pessoas, né? Na questão da comunicação. Eu até hoje sou responsável pelo atendimento da pizzaria, mesmo não estando A atendendo gente se todos dividiu, os né? dias, Esse né? atendimento e cozinha, assim, Isso. né? Inicialmente a gente se dividiu, eu ficava no atendimento, fiquei 1 ano atendendo sozinha, praticamente mesmo sozinha, na pizzaria. E eu já tinha ali, né? O jornalismo me ensinou a questão da relação com a sociedade.
a comunicação me ensinou a comunicar. Então, eu conseguia entender o que o cliente queria, conseguia até acalmar o cliente, né? Dentro de uma situação, por exemplo, minha pizza faz tanto tempo que eu pedi, então eu conseguia negociar Se melhor com sair o cliente, bem, né? né? Se sair bem. Então, me ajudou na relação com o nosso cliente, que é o que eu faço até hoje, né? Então, qualquer coisa do atendimento que foge do controle do pessoal do atendimento é repassado para mim e eu consigo solucionar. Eu diria que a gente teve 3 momentos nesses 5 anos, né? Esse momento inicial, que foi realmente esse início mesmo da Doutor Pizza, que a gente realmente era muito junto, direto. Teve um segundo momento que as coisas foram profissionalizando mais e Raíssa se afastou um pouco mais, veio recentemente uma gravidez também, do nosso segundo filho, e ela precisou se ausentar um pouco mais, nós profissionalizamos, treinamos novas pessoas, sentimos a necessidade também de se ausentar um pouco mais, principalmente da noite, que é o horário de funcionamento, então começamos a trabalhar mais, de forma mais dividida e um pouco até mais separada, né? E aí recentemente, eu acredito que de final de 2024 para cá, Raíssa precisou se dedicar um pouco mais também aos negócios, porque nós chegamos a um patamar, digamos assim, que as demandas foram ficando muito intensas, principalmente para mim, né? Então eu ainda estou com muita coisa, porque é aquele empreendedor tradicional, né? Que faz o marketing, faz o financeiro, faz compra, faz logística, faz Por mais que delegue, ainda faz, a RH. gente ainda faz um pouco de tudo. E aí teve uma hora que eu disse, minha filha, você vai ter que vir. E ela também percebendo, não era uma coisa só que eu pedia, mas ela dizia, eu preciso ficar mais contigo para a gente tomar decisões, porque senão a gente vai perder o controle e a gente sabe que uma coisa, né, eu costumo dizer assim, o sucesso não é o ponto final. Então, quando a gente chega num certo sucesso, que a gente considera que estamos, né? Exige mais. Exige muito de manter. Então, ela veio recentemente e aí, de fato, a gente está novamente junto. E é um desafio, né? Como o Ari perguntou. É um desafio. Tem pessoas que acham muito difícil, mas vai da forma que você convive se com sai isso. bem trabalhando junto. Isso. É porque a gente sempre se completa nas funções. Eu acredito que se fosse para eu fazer a mesma função que ele faz junto com ele, talvez a gente tivesse um pouco mais de atrito, algo mais de conflito. Mas como a gente se divide, né? Então a gente meio que se complementa, se divide. Às vezes a gente se junta de novo para resolver alguma coisa. Então a gente ela vai para uma reunião com o trabalha. jurídico, eu vou para o RH, ou então vice-versa. Então eu vou fazer uma compra de um negócio, ela fica resolvendo uma questão do RH com o pessoal. E a intenção sempre foi se ajudar, né? Então, assim, não sobra muito espaço para outras situações aflorarem muito, não. Nós tivemos que recentemente reorganizar um pouco, né? Em termos de vida, do que a gente compõe a nossa vida, seja espiritual, físico, profissional, né? Relacionamento. A gente teve que dar uma reorganizada porque vivemos muitos anos, não só o Dr. Pizza, mas como eu falei, muitos anos já, né? Eu, particularmente, são 16 anos já que eu empreendo. Então, esse ano a gente percebeu que precisava viver um pouco mais, estamos realizando alguns sonhos pessoais. E aí, resolvido algumas coisas como casa, né, algumas coisas desse tipo, trocamos o carro, essas coisas, algumas realizações pessoais, e tendo isso, físico também, né, a gente está num desafio de se cuidar um pouco mais, principalmente eu que tenho um sobrepeso, e aí tem a questão profissional, né, isso aqui a gente vislumbra o crescimento bem maior do Dr. Pizza. A Dr. Pizza é feito e foi feito para ser replicado, né? Então nós já temos 3 lojas. Replicado é franquia. Em termos de franquia ou de lojas próprias, assim, a gente ainda está decidindo. De uma forma ou de outra, a gente precisa ter processos bem definidos, padrões de todas as formas. Então a gente tá fazendo a base, né? Está fazendo a base. E aí a gente pensa em realmente ter Dr. Pizza em outras regiões, em outros espaços também. Até porque todo canto que a gente vai, a gente percebe que cabe Dr. Pizza, né? Então, as pessoas pedem, nossos clientes, quando vão para algum lugar, voltam com esse relato. Vocês têm que Era para ter João Dr. Pizza em Pessoa, tal era para ter canto. tal canto. E aí a gente Muita gente quer pergunta levar, se a gente é franquia esse sabor para também, né? muita gente, muito canto. Isso, muita gente pergunta se é a franquia. franquia. Obrigado e foi um prazer conversar com vocês. E nós que agradecemos o convite, né? Acompanhe também um pouco da nossa história do Dr. Pizza. O Dr. Pizza completou 5 anos e estamos à disposição aqui na cidade, por enquanto, Campina Grande, com 3 lojas, mas
vislumbrando aí em breve novos horizontes, novos estados, novos lugares também para essa marca. Valeu, pessoal. Obrigado.